Olá, a aula de hoje é sobre arquitetura O. Na aula passada nós vínhamos falando sobre os estilos arquiteturais e OO era um dos estilos que estava colocado. Nós vamos voltar a falar sobre o assunto projeto de arquitetura, que a gente está sempre retornando, mas que é importante enfatizar. E vamos apresentar então, dentro desse contexto de arquitetura OO, o que a gente chama as visões da arquitetura 4+1. Os 4 modelos que a gente vai estar apresentando é o que seria o modelo lógico, que é uma chamada visão lógica, a visão de desenvolvimento, visão de processos e a visão física. E o quinto, esse +1, seria então a visão de cenários, que vai englobar essas 4 visões anteriores. A gente vai finalizar falando da importância da documentação de arquitetura e mostrando para vocês exatamente em que pontos da bibliografia que vocês têm, vocês podem ler mais sobre o assunto. Bom, então retornando ao famoso tema de projeto de arquitetura, a gente já repetiu por várias vezes que o projeto de uma arquitetura envolve, e na verdade o objetivo dele está para mostrar para diferentes pessoas envolvidas, desde os desenvolvedores até os stakeholders, as pessoas interessadas naquele desenvolvimento, passando para as pessoas que vão efetivamente codificar ou operar o sistema, e que, portanto, é muito difícil você, num único modelo, você mostrar toda a arquitetura que você está projetando. Portanto, a ideia de se ter diferentes modelos para mostrar visões específicas é o que a gente vai explorar aqui, né? Esse modelo 4+1 é um modelo que ficou conhecido na área, porque ele mostra de uma maneira bem simples para a gente o número mínimo de visões que a gente precisa ter de uma arquitetura que a gente esteja projetando. E são essas as visões: a lógica, a de desenvolvimento, a de processos, a física e, finalmente, a documentação que engloba todas essas visões. As propriedades comuns de um projeto OO de sucesso, aqui colocado, né, é que eles focam fortemente na visão arquitetural. Desde o início desse curso, a gente tem focado no processo unificado, onde uma das características que ele chama a atenção da gente é exatamente ele estar focado num projeto de arquitetura, né? Desde o início, desde os primeiros levantamentos de requisitos, até o detalhamento propriamente do projeto, a gente passa por uma forte visão arquitetural, ou seja, a forma que os elementos nessa arquitetura estão organizados. Obviamente, um ciclo bem gerenciado, né, um processo de desenvolvimento bem gerenciado, iterativo e incremental, são outras as causas de projetos de sucesso. E, portanto, por isso que a gente tem enfatizado o curso inteiro nessa necessidade de focar na questão arquitetural. Por outro lado, como a própria orientação de objetos está sempre passando para a gente tem que tentar ser o mais simples possível. Portanto, a nossa arquitetura, que a gente está projetando, deve ser a mais simples possível. O comportamento comum, ele vai ser alcançado por classes abstratas, né, conceitos abstratos e relações entre elas. Então, o projeto da arquitetura e o que a gente vai estar explorando nessas visões diferentes desse projeto é tentar dar o máximo possível desse sentimento, ao menos, de que as coisas são simples, né? Pelo menos num primeiro momento, antes de você pensar em detalhar a sua arquitetura. Essas diferentes visões vão, inclusive, ajudar a gente a gerenciar a complexidade quando a gente for mergulhar, aprofundar detalhes sobre uma dessas visões especificamente. Ao invés de tentar representar tudo num modelo só, a gente vai poder, então, estar compartilhando de determinadas características através de uma visão específica, de um modelo específico. Bom, que visões, então, são essas? O que cada uma delas nos traz de conteúdo? A visão lógica, ela está preocupada com a questão estática das classes fundamentais que formam a estrutura da arquitetura e os seus relacionamentos. Já a visão de desenvolvimento, ela tenta mostrar como o código está organizado, em pacotes, em bibliotecas, quais são os tipos de artefatos que estão sendo usados no desenvolvimento como um todo.
Já a visão de processos, ela tenta mostrar a organização das atividades e tarefas realizadas pelo sistema, de uma maneira geral. Ainda não estou preocupado com a questão de, fisicamente, onde cada processo está sendo executado. A visão física é a visão que vai mostrar, então, essa questão mais física, onde os processadores, os dispositivos, as ligações do ambiente de operação estão envolvidas. E, finalmente, a visão de cenário, que vai juntar, então, essas 4 outras visões, de alguma forma explicando do porquê de cada uma dos outros elementos em cada uma das outras visões, né? Como é que elas operam em conjunto. Se a gente olhar para essa figurinha, a gente entende bem, né? É como se eu estivesse olhando para a minha estrutura, para a minha arquitetura, num primeiro momento, focando nas suas funções, que é a visão lógica, né? Ora, eu vou estar querendo olhar em relação à sua organização, em termos da gerência, em termos de como é que eu vou poder fazer reutilização, como é que eu vou poder construir as partes da minha arquitetura. Então, essa seria a visão de desenvolvimento. A visão de processo, mais preocupado com questões das tarefas, das atividades e, portanto, relacionadas, de certa forma, com desempenho, a disponibilidade, né, da minha aplicação, do meu sistema. E a visão física, que estaria me mostrando efetivamente os processadores envolvidos, os dispositivos envolvidos, que vão me dar, de alguma forma, os requisitos não funcionais, que a gente vinha chamando já algumas aulas, né, que estão relacionados à escalabilidade, à distribuição, né, a possibilidade de eu estar representando esses diferentes processos em processadores específicos, em dispositivos específicos, vão estar, digamos, influenciando, né, cada um desses aspectos descritos aqui, mostram exatamente como cada uma dessas visões influenciam nos requisitos não funcionais da minha aplicação, que a gente viu lá no início do curso, a importância dos requisitos não funcionais também, né, e não só os funcionais. E, por último, o que está ali em elipse no centro, exatamente os cenários, que estão me mostrando como é que essas coisas estão alinhavadas, como é que esses artefatos interagem. E que, portanto, estariam nos dando um sentimento de compreensão do meu sistema, compreensão da minha arquitetura e da sua usabilidade, né? O quão útil, o quão usável essa arquitetura é para o desenvolvedor ou para o usuário final. Bom, entrando em cada uma dessas visões mais detalhadamente, na visão lógica, então, a gente está detalhando os aspectos funcionais do sistema. Então, a pergunta que a gente faz é o que o sistema deve prover em termos de serviços? São exatamente aqueles requisitos funcionais que a gente vinha levantando lá no início do desenvolvimento. Como é que a gente representa essa visão? Vai ser através dos diagramas de classe. A visão lógica, ela é formada por vários diagramas de classe, cada um desses diagramas representando as principais abstrações do sistema, né, as principais classes, os principais pacotes e o relacionamento entre essas classes e esses pacotes. É exatamente aquela visão estática que a gente vinha falando do nosso sistema. Isso tudo vai estar representado na visão lógica. A visão de desenvolvimento, cada unidade do código-fonte, que pode ser de diversas formas, pode ser um executável, pode ser uma DLL, pode ser uma página ASP, módulos, headers, formulários, né? Existem vários tipos de componentes. Eu vou estar exatamente mostrando essas estruturas nessa visão de desenvolvimento. A gente coloca estereótipos ou ícones, né, que vão definir, então, cada tipo de componente desse. Se você quiser detalhar que um determinado componente que ali está representado é uma DLL, você pode botar um estereótipo DLL para a pessoa que lê aquele desenho, né, que for tentar entender aquele desenho, compreender rapidamente o que você está querendo colocar. Um componente ele é formado por um conjunto de classes. A gente tem focado bastante, se tiver uma aula específica sobre componente, que na verdade a gente está num outro nível de abstração quando a gente está falando em componentes, né? E que dentro dele você tem várias classes que estão interagindo. Então você tem a ideia de um corpo, um nível de granularidade um pouco maior do que falar simplesmente de classes.
Os relacionamentos, é óbvio que existem relações não só das classes internas, dentro de um componente, mas entre componentes também. Então, essas dependências, e aí a gente tem uma seta ligando um componente a um outro componente, cuja direção está mostrando exatamente quem depende de quem, né, vai existir nessa visão de desenvolvimento, que é muito importante você ter uma visão mais macro, né, uma visão de mais alto nível do que o nível do detalhe, como é que efetivamente essa dependência se dá. Isso você vai entrar mais adiante no processo de desenvolvimento. Logicamente estão conectados em pacotes, né? Cada componente vai estar então num pacote e a gente vai ter uma visão de como é que essa estrutura está feita. Qual é a diferença da visão lógica da visão de desenvolvimento? A visão de desenvolvimento, ela pode inclusive incluir novos pacotes, né, que estão tratando de funcionalidades de mais baixo nível que na visão lógica a gente ainda não tinha. Já que eu lá, na visão lógica, queria mostrar as principais funcionalidades do sistema, aqui eu estou podendo incluir novos pacotes, novos componentes, novas classes que estão exatamente detalhando as funcionalidades de mais baixo nível. Portanto, está me dando uma visão mais detalhada da minha arquitetura. Algumas coisas, alguns pacotes que na visão lógica são independentes, eles aqui podem ser fundidos exatamente para manter as classes relacionadas num único pacote, mais próximas, né, por outros motivos, como, por exemplo, até questões de desempenho. A divisão do trabalho pelas equipes, ela fica facilmente percebida nessa visão de desenvolvimento, onde você já juntou, você já agrupou, você já organizou a arquitetura de tal forma que ela está pronta para os times específicos que vão tratar de determinados pacotes poderem, né, fazer o seu trabalho da forma o mais independente possível, né, conhecendo bem as interfaces, as dependências entre outros pacotes, mas podendo efetivamente fazer o desenvolvimento do pacote que ele é responsável. Já a visão de processo, a gente está decompondo o nosso sistema exatamente nas tarefas, nas atividades que precisam ser realizadas. Então, essa visão, ela pretende mostrar para a gente como é que a alocação dos componentes está feita em termos de processos. Note, processos num nível ainda mais abstrato, não estou falando de processador, estou falando de tarefas, né, de grandes tarefas. Ela vai atualizar o diagrama de componentes exatamente para apresentar quais os processos estão alocados a quais componentes e vice-versa. Aqui, de novo, a gente pode dar a ênfase para os requisitos não funcionais, para os aspectos de qualidade, né? Onde a visão do processo ela está enfocando exatamente esses requisitos não funcionais, esses aspectos não funcionais, como a disponibilidade, o desempenho, a confiabilidade, né? Você está reorganizando, não só por um motivo simplesmente do desenvolvimento propriamente dito, mas aqui por um motivo de requisito não funcional, como distribuição, por exemplo. A visão física está mapeando os processos, aí sim, finalmente, em unidades de processamento específicas. Então, um processo é uma linha de controle que é executada, né, numa unidade de processamento. Sistemas grandes ou distribuídos vão poder ser quebrados em diversos processos. Você pode considerar questões relacionadas a tempo de resposta, a desempenho, a tolerância a falhas, né? E isso tudo vai estar te indicando como melhor organizar a sua arquitetura do ponto de vista físico. A gente está preocupado com questões específicas de implementação. Nota que as primeiras visões, eu ainda estou num alto nível, né, da visão lógica, passando por desenvolvimento, etc. e tal. Aqui, processos e físico, nós já estamos entrando num nível bem de implementação, né, bem de aspectos de codificação de implementação. E, portanto, a gente começa a falar dos diagramas de deployment, ou uma tradução aqui, diagramas de produção, em que vão estar mostrando exatamente as unidades de processamento e os seus processos do jeito que eles efetivamente vão estar sendo executados.
Então já estou num nível bem quase já da execução do meu sistema. A figurinha aqui mostra que no fundo a gente veio caminhando dos objetos das classes, né, compondo esses objetos e classes em componentes. Depois esses componentes vão ser compostos em macroprocessos e finalmente vão ser distribuídos, vão ser alocados em processadores específicos. Então a gente sai do nível de objetos e chega no nível de processadores propriamente dito. Diagramas de distribuição já são um exemplo aqui da visão de processamento, né? As unidades de processamento vão ser então representadas dessa forma. Aqui o exemplinho que a gente já tem 2 servidores, um está representando um servidor de dado, o outro está representando um servidor de transação. Nós já temos os componentes ali que são DLLs e executáveis alocados a esses servidores propriamente dito. Então notem que já é uma visão bem de baixo nível da minha arquitetura, né? Onde as unidades de processamento são cubos, as conexões são setas aqui ligando, são vias de comunicação, né? E você está exatamente mostrando como é que os processos estão executando em tempo de execução, né? Qual é o local que efetivamente cada um desses elementos aqui da minha arquitetura vão estar sendo executados. E finalmente a visão de cenários, né? Ou alguns autores gostam de começar por ela, né? Na medida em que ela é que vai integrar todos os outros, né? Ela une então essas 4 visões. Os cenários eles servem como um guia para quase se caminhar, se navegar na arquitetura. É na visão de cenários que a gente estabelece requisitos amplos, né? E complexos, que as outras visões vão detalhar. A gente identifica interfaces críticas da minha arquitetura e ajuda os projetistas a se concentrarem em questões concretas. Ao invés de você ver todos esses modelos, todas essas visões de uma forma independente e não integrada, aqui a ideia é você chamar atenção para determinadas características e mostrar como cada um dos elementos que a gente descreveu nas outras visões estão interagindo para dar aquele comportamento do seu sistema. É aqui que a gente vai determinar possivelmente as prioridades do sistema, né? O que é mais importante ser feito, qual é a ordem que as coisas são feitas, né? E aí a gente costuma dizer que esses cenários eles validam as 4 visões anteriores. É muito difícil você dizer que você vai fazer cada uma das visões de uma maneira completa, de uma única vez, né? Exatamente como o processo é iterativo e incremental, a proposta é que se construa um pouquinho de cada uma dessas visões, mas sempre direcionada, guiada pelos cenários. São eles que vão determinar a prioridade das tarefas, a prioridade do desenvolvimento, né, de uma maneira geral para o seu sistema. E, finalmente, o que vem a ser a documentação da arquitetura? Não são só os modelos, né? Os modelos é uma parte importante do desenvolvimento dessa arquitetura. Porém, a gente precisa, como sempre, de uma descrição textual, colocando um pouco de qual foi a filosofia na construção, no projeto dessa arquitetura. Quais são os requisitos chaves que orientaram aquela arquitetura? A gente viu, né, na aula passada, até com a discussão dos estilos arquiteturais, que é muito importante você definir, né, determinados requisitos que vão orientar a escolha até de um estilo daqueles. Os compromissos realizados, as alternativas analisadas e o porquê que se decidiu por um caminho e não por outro. A apresentação da visão lógica na forma de um diagrama com as suas classes, que é a visão lógica. Os diagramas de componentes, os diagramas de distribuição, descrevendo as demais partes da arquitetura, tudo isso é importante, né? Mas, como a gente acabou de dizer, os cenários é que vão mostrar como é que isso tudo se reúne. Então, uma documentação arquitetural rica não é simplesmente o que a gente vinha falando, um desenhozinho com umas setinhas, né, sem nenhuma semântica por trás. Mas todos esses tipos de visões,
e diagramas específicos que estão prontos para representar esse tipo de conteúdo, que na UML a gente tem esses diagramas, né, a UML 2.0 mais ainda nessa parte de componentes. Então a gente deve fazer uso dessas representações todas, não deixando de mão a questão de uma descrição, né, textual, falando sobre a filosofia, o que está por trás, possivelmente que estilo arquitetural, né, alguns autores colocam realmente esse estilo arquitetural OO, mas a gente pode implementar com OO, né, outros estilos que a gente olhou na aula passada também, né? Então, de alguma forma, pode ser até questionado, será que existe um estilo O? Né? As tecnologias O, elas impõem esse estilo, sem dúvida nenhuma. E como a gente viu, a gente pode e deve combinar outros estilos. Então, a ideia de eu estar mostrando esses diagramas todos, o arquiteto está mostrando esses diagramas todos e se preocupando em documentar essa arquitetura, é porque esse estilo arquitetural, além da orientação ao objeto, precisa estar descrito de alguma forma, né? E são através desses diagramas que a gente vai mostrar essa composição. De novo, o assunto arquitetura O é passado muito brevemente no capítulo 2 do livro do Mendes, né? Uma seção específica que é a seção 2.4. Porém, no livro do Mendes não se coloca exatamente essa visão do 4+1, que é uma visão específica desse autor, do Crutzen, de 95, mas que tem sido usado por todos na comunidade de orientação a objetos como uma estrutura que, pelo menos, pode ser, surgiram várias críticas ao modelo, dizendo, bom, não são 4+1, são 5+1, ou 6+1, né? Ou 6, não tem o +1, já que o modelo de cenários pode ser visto como simplesmente um modelo, mas a questão é que essa visão do 4+1 meio que ficou, né, impregnada, digamos, no dia a dia dos desenvolvedores de software OO. Então, por isso é importante perceber, se não exatamente essas visões, mas o quão importante é você ter visões desse tipo, que mostram as diferentes partes envolvidas na sua arquitetura OO. Bem, é isso. Obrigada.